Oi, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos para mais uma aula de geografia. Nós vamos falar sobre transportes coletivos e particulares, páginas 61 até a página 65. Então, vamos lá? Transporte coletivo e particular. Vamos fazer a leitura? Acompanha junto comigo. Ao se locomoverem dentro de suas cidades ou até mesmo fora delas, as pessoas devem utilizar transportes coletivos ou particulares, de acordo com o espaço onde circulam. Eles podem ser classificados em terrestres, aéreos e aquáticos. Então, transporte coletivo é aquele que cabem muitas pessoas dentro de um só transporte. Transporte particular é aquele que vai você e apenas a sua família, poucas pessoas. Vamos falar sobre o transporte terrestre. São aqueles que trafegam por ruas, avenidas, estradas e ferrovias. Os automóveis, trens, metrôs, motocicletas e bicicletas são os meios de transporte terrestres de passageiros mais utilizados nas cidades. No meio rural, também são utilizados charretes e cavalos. Então, transportes terrestres são aqueles que passam por ruas, avenidas, estradas, ferrovias. E são aqueles que nós mais utilizamos, como automóveis, os carros, trens, metrôs, ônibus, bicicletas. Esses são os meios de transportes terrestres. Bom, primeiro vocês vão grifar a parte de cima, onde falamos do transporte coletivo e particular. Depois, os meios de transportes terrestres. Pausa o vídeo para você poder grifar. Bom, agora que você já grifou, vamos observar as imagens. A primeira imagem eu tenho de um caminhão. A segunda são bicicletas. A terceira é um trem. A quarta imagem é uma charrete. A quinta imagem é uma motocicleta. E a sexta imagem, ônibus. Bom, todos eles são transportes terrestres. Agora vamos ler sobre o transporte aéreo. Os meios de transporte aéreos mais comuns são os aviões e os helicópteros. Atualmente, grandes aviões transportam até 550 passageiros, atingindo altas velocidades. Para que esses veículos sobrevoem as cidades com segurança, são necessários centros e torres de controle de tráfego aéreo nos aeroportos e helipontos. Então, os meios de transportes aéreos mais comuns são os aviões e os helicópteros. Os aviões, um avião grande, ele pode transportar até 550 passageiros. Um helicóptero não, ele carrega bem menos quantidade de pessoas. E o helicóptero e o avião, eles precisam ter um comando que é feito através do centro de controle e as torres de controle de tráfego, que ficam nos aeroportos e nos heliportos. Aeroporto é onde aterrissam e decolam os aviões, e os heliportos são onde aterrissam e decolam os helicópteros. Vocês vão grifar. Agora que você já grifou, observe a imagem. Nós temos o avião e o helicóptero. Agora nós vamos falar sobre os transportes aquáticos. Os transportes aquáticos podem ser marítimos, que navegam pelo mar, fluviais, que navegam pelos rios, e lacustres, que navegam pelos lagos e lagoas. Portos bem equipados e organizados são necessários para que os transportes aquáticos sejam eficientes. Dependendo da região, podemos encontrar canoas, barcas, navios e veleiros. Então, os transportes aquáticos são aqueles que navegam pelos mares, rios, lagos, lagoas. Então, os que navegam pelo mar são chamados de marítimos. Os que navegam pelos rios
são chamados de fluviais. E os que navegam por lagos ou lagoas são chamados de lacustres. E os transportes mais comuns aquáticos são os navios, os barcos, canoas, veleiros e barcas. Observe as imagens. Nós temos ali a primeira imagem, 3 menininhos em uma canoa. Depois, nós temos acima uma barca, abaixo um navio e ao lado um veleiro. Vocês vão grifar. Agora, vamos para o exercício? Vamos fazer? Vamos! Exercício 1. Identifique e escreva qual meio de transporte está sendo associado a cada uma das estruturas apresentadas nas imagens abaixo. Nós temos a primeira imagem. A qual meio de transporte ela se refere? E a segunda? E a terceira imagem? Bom, pausa o vídeo e responde. Nós já vamos à correção. Agora que você já resolveu o exercício, vamos para a correção? Então, a primeira imagem, ela está associada a aviões. A segunda imagem, a automóveis, caminhões e motocicletas. E a terceira imagem, a navios e outras embarcações. Se você acertou, faça o seu certinho. Exercício 2. Identifique abaixo um meio de transporte que você já usou ou gostaria de usar. O ônibus você já usou? Se sim, faça um xizinho. Se você gostaria de usar, você marca também. E o avião? E o navio? Bom, pausa o vídeo e responde. Exercício 3. Em sua cidade, existem esses 3 tipos de meios de transporte? Sim ou não? A. Quais existem? Registre-os. B. Quais não existem? Você sabe explicar o porquê? Pausa o vídeo e responde. Exercício 4. Escolha 2 meios de transporte e escreva 2 diferenças e 2 semelhanças entre eles. Bom, esses exercícios se tratam de questões pessoais. Então, nós vamos fazer a correção na próxima quinta-feira no IBEX. Ah, não se esqueçam de enviar uma foto lá na Agenda Edu. Exercício 5. Observe as imagens e responda as questões abaixo. Nós temos a imagem a imagem B, a imagem C e a imagem D. Em quais imagens é possível identificar os transportes coletivos? Você vai colocar a letrinha da imagem. Quais delas você observa transportes coletivos? Agora B. E os transportes particulares? Em quais imagens você identifica os transportes particulares? Bom, pausa o vídeo e responde. Você sabia? A utilização dos meios de transporte também interfere na qualidade de vida das pessoas? Pois quase todos os tipos de transporte urbano, como carros, aviões, ônibus e caminhões, poluem o ar em razão da queima do combustível que utilizam por falta de regulagem em seus motores. Exercício 6. Quais vantagens e desvantagens da utilização desses tipos de transporte? Então, um transporte coletivo, qual é a vantagem de utilizá-lo e qual é a desvantagem? E o transporte particular, quais são as suas vantagens e suas desvantagens? Bom, pausa o vídeo e responde. Agora que você já respondeu, vamos à correção? Exercício 5, alternativa A. Em quais imagens é possível identificar os transportes coletivos? Na imagem B e na imagem C. E os transportes particulares? A imagem A e a imagem D.
Se você acertou, faça seu certinho. Exercício 6. Quais as vantagens e desvantagens da utilização desses tipos de transporte? Então vamos lá. Transporte coletivo. Quais são as suas vantagens? Diminui a quantidade de carros na rua, polui menos o ar, se os motores estiverem regulados. E a desvantagem? Às vezes, o ponto de parada não fica perto do destino. Funciona em horário determinado, limitando a locomoção das pessoas. Agora, transporte particular. Quais são as suas vantagens? Oferece maior liberdade para as pessoas se locomoverem. E a desvantagem? Aumenta o trânsito, polui mais o ar se o motor estiver desregulado. Se você acertou, faça o seu certinho. Se você errou, faça a correção. Agora nós vamos falar sobre transporte de cargas. Vamos fazer a leitura? Acompanha junto comigo. Não são apenas as pessoas que precisam de transporte. As cargas também necessitam ser transportadas para os locais onde serão utilizadas ou vendidas. Para isso, comerciantes, industriais, fabricantes e produtores agrícolas utilizam vários meios de transporte. Os principais são os trens, os caminhões, os navios e os aviões. Então, para uma mercadoria chegar até a sua loja ou abastecer um supermercado, ela precisa ser transportada de seu produtor até o local de sua venda. Então, para isso, são utilizados os transportes. Os principais transportes de carga são os trens, os caminhões, os navios e os aviões. Bom, vocês vão grifar esta primeira parte. Agora nós vamos falar sobre o trem. O trem é um meio de transporte de carga barato. É muito utilizado para transportar os mais diversos tipos de mercadorias em quantidades elevadas. Então, o trem ele é um meio de transporte mais barato e ele consegue levar as mercadorias em grandes quantidades. Vocês vão grifar. Caminhão. Em comparação a outros meios de transporte, o caminhão é um meio de transporte de carga muito utilizado no Brasil. Leva pequenas quantidades de produtos, porém chega a lugares aonde outros meios de transporte de carga não conseguem chegar. Então, o caminhão ele é muito utilizado, porque ele consegue chegar aonde outros não conseguem. Por exemplo, o trem só chega aonde tem ferrovia. O caminhão não. Aonde tiver estrada, ele consegue chegar. Então, você vai grifar também. Agora, nós temos o navio. O navio também pode transportar muitos tipos de mercadorias em grandes quantidades, desde cereais até automóveis. Os produtos são armazenados em caixas especiais e seguras, chamadas containers. Então, o navio ele pode transportar muitas mercadorias e mercadorias muito grandes. E ele consegue fazer esse transporte de um país para outro, de um continente para outro, através dos mares e oceanos. E ele guarda esses produtos em caixas especiais, que são chamadas de containers. Vocês vão grifar também. Agora, por último, o avião. O avião é utilizado principalmente para transportar produtos pequenos, então, produtos de pequeno volume e alto valor. É um dos mais caros meios de transporte de carga, porém é o mais rápido. Então, o avião ele é utilizado para transportar produtos pequenos, mas produtos com um valor muito alto, produtos caros. Este é um meio de transporte de carga muito rápido. Ele chega muito mais rápido do que um navio, do que um caminhão, mas é um transporte muito mais caro. Vocês vão grifar também.
Bom, pessoal, a nossa aula de hoje foi essa. Um beijão e até a próxima aula. Tchau!